Insights para informar seu negócio global de jogos. 2020 foi um ano sem precedentes para os jogos, com milhões de novas pessoas jogando. Isso inclui jogadores novos e perdidos. Mas quem são eles e o que sabemos sobre eles? Esse painel explorará essas questões e muito mais, investigando dados de jogos do Facebook e de mercados importantes, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, bem como compartilhamento de dados nunca antes publicados sobre o Brasil. É isso aí. Essa sessão vai ser em inglês. Se você quiser escutar em português, é só acessar o nosso link do nosso canal. Vamos receber o Stephen Gray, Vertical Research Manager do Facebook, a Chloe Gingrich, Global Verticals Insight Strategies, de Gaming e E-Commerce do Facebook, e o Dan Prentice, que é Chief Product Officer da Spaceship Games. E aí, pessoal? Olá, estamos bem, e você? Muito bem, obrigada. Estou animada com esse painel, na verdade. Vocês já estão prontos? Sim, muito obrigado pela apresentação. Como a Bárbara mencionou, eu sou a Chloe Gingrich e sou Global Insight Strategy da Facebook. Estou em Nova York. E é um prazer estar com vocês hoje, moderando o primeiro painel com meu colega Steven e o meu colega Dan, o Dan da Spaceship Games. Difícil falar isso, né? Obrigado por estarem conosco e vou passar para o Dan se apresentar e depois o Steven vai começar a falar sobre a nossa pesquisa. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou Dan Prentice e sou Chief Product Officer da Spaceship Games. Eu trabalho com jogos mobile nos últimos 2 anos e meio e foi uma jornada bem impressionante e muito boa também como profissional de games. Passa para você, Steven. Oi, pessoal, eu sou Stephen Gray, sou pesquisador no Facebook há 5 anos e vai ser um prazer mostrar para vocês os achados do nosso estudo que terminamos no final do ano passado. Tendo dito isso, já vou começar e espero que vocês possam ver a minha tela. Muito bem, então para dar um pouquinho de contexto para o nosso painel, eu vou mostrar para vocês alguns dados do estudo que a gente acabou de concluir sobre jogos móveis depois do início da pandemia de Covid-19. Em todos os mercados, vimos um aumento significativo na população de gamers. Por exemplo, nos Estados Unidos, a estimativa é que temos 28 milhões de novos gamers desde o início da pandemia, com um crescimento de 28% nesse segmento. Esses números estão parecidos na maior parte dos locais que analisamos. Talvez vocês estejam se perguntando, quem são esses novos gamers? Analisando a idade, nós vimos que os novos gamers são significativamente mais novos em diferentes países, especificamente nos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Nós vimos que a nova população de gamers de smartphone tem 18 a 24 anos de idade. No entanto, isso não vale para todos os países que analisamos. Na verdade, vimos o oposto na Coreia do Sul, onde os novos gamers são mais velhos, principalmente na faixa dos 55 a 64. E, no Brasil, vimos algo semelhante também na população de gamers. Em todos os mercados, exceto o Brasil, os novos gamers jogavam mais horas por semana do que os gamers que já jogavam antes da pandemia. Nesse slide, vemos a divisão por sexo. Então, novos gamers nos Estados Unidos, Alemanha e no UK também preferem gêneros como FPS, como Arena e Free Fire. Vemos que os mais novos preferem algumas experiências de consoles nesses mercados. Algo que realmente apareceu em todos os mercados que exploramos é que um percentual mais alto de gamers estão gastando com jogos de celular versus o pessoal que já jogava. Isso não é a mesma coisa que a taxa da conversão, que normalmente é mais baixa para qualquer game. Esses números foram coletados em pesquisas e eles representam a probabilidade de um
cliente gastar em algum jogo em um mês. Não só eles tinham maior disponibilidade para gastar, mas eles também gastavam mais dinheiro por mês do que o grupo de gamers estabelecidos. Plataformas de streaming como o Twitch, YouTube Gaming, o Facebook Gaming, todos tiveram recordes nas horas assistidas nos meses após o início da pandemia. Ter recorde é uma coisa, mas manter esse ritmo é outra. O apetite por streaming continua muito forte. De julho a setembro de 2020, as pessoas assistiram 7,46 bilhões de horas de streaming nessas plataformas. O setor de streaming cresceu em 9,81% ao longo do ano. Nós vimos também o crescimento da comunidade no Facebook. Usuários ativos em grupos de gamers e o número de grupos de gamers cresceu nos 4 meses após o início da pandemia. Também vimos um aumento na atividade, posts, compartilhamentos, discussões nos grupos que já existiam no Facebook antes da pandemia. Então, qual é a principal lição aqui? A Covid levou a um aumento sem precedentes no número de pessoas que jogam games de celular. Os novos games estão bem monetizados, então não percam essa oportunidade de atender aos hábitos desses gamers e ampliar o seu público para incluir esse novo pessoal. Se vocês quiserem ver mais, vocês podem baixar uma cópia desse relatório no fb.gg/insights 2021. E agora eu vou passar para a Chloe, que vai começar esse painel. Muito bem, muito obrigada, Steven. Vai ser ótimo poder entrar em profundidade nesses dados. Você citou que existem novos gamers. Qual a diferença nos tipos de gamers que os novos gamers jogam versus os anteriores? Eu citei isso rapidamente na apresentação, mas depende de qual país está sendo analisado. Nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Alemanha, normalmente eles preferem os gêneros principais, né? Como jogos de tiro. Isso estava entre os mais jogados. A gente especula que a maior parte dos novos gamers nesses mercados, na verdade, antes jogavam consoles e agora estão jogando celular pela primeira vez por causa da pandemia. Por outro lado, não vimos uma grande diferença na preferência por gênero entre os gamers já existentes no Brasil e na Coreia do Sul. É bem interessante. E qual é o gasto desses novos gamers? O que as pessoas devem esperar? Os novos gamers gastam basicamente mais em jogos de celular versus o grupo de gamers já existentes. Eles gastam por motivos semelhantes. Em todos os mercados vimos que os principais motivos para gastos foram concluir coleções de itens, personalizar avatares e personagens, e também pular certas fases em jogos de puzzle. Muito bem. E, Dan, da sua perspectiva, o que você viu de diferente desde o início da pandemia? O que apareceu de novo para você e o que é diferente? Bom, Chloe, basicamente, desde o início da pandemia, nós vimos um aumento de engajamento nos games. O número de usuários aumentou em todo o mundo, e isso abriu oportunidades para a gente aumentar a monetização por anúncios. E nós também vimos um aumento do eCPM, principalmente no ano passado. Nós conseguimos aumentar as nossas campanhas, diversificando os nossos canais, e tivemos bons resultados com isso, porque vimos que temos mais jogadores que vão começar a jogar jogos novos. Com os novos jogadores, nós também vimos uma mais alta taxa de conversão para os nossos games. Isso foi um aumento no número de compradores pela primeira vez, que está relacionado ao que vocês viram no estudo, né? Do nosso ponto de vista, os novos jogadores que entraram por causa da pandemia estão gerando valor. Muito interessante, e que bom ver que essas tendências estão se mantendo em aplicações práticas também. Steven, vamos voltar para a pesquisa. O comportamento dos gamers já existentes mudou com a pandemia? E o que aconteceu?
Boa pergunta, Chloe. Resumidamente, na maior parte dos mercados, nós vimos que os gamers também estavam jogando com maior frequência e por mais tempo do que antes da pandemia. E eles relataram que estavam jogando uma maior variedade de games em diferentes gêneros também. Por outro lado, eles também relataram que estavam gastando menos do que antes da pandemia, talvez por causa dos efeitos da pandemia na economia e no desemprego. Para os desenvolvedores, nós vimos um engajamento maior e uma redução no gasto. Isso significa que seus modelos de engajamento podem ser mais importantes a longo prazo. Interessante. Dan, você está vendo tendências semelhantes do seu lado? E que tipo de oportunidade você tem observado? Sim, como falamos antes, o efeito de base foi o aumento no engajamento dos jogadores. E nós conseguimos explorar essa oportunidade trabalhando bastante com a nossa equipe de produtos e de publicidade. E assim a gente cria mais localizações para os anúncios e a gente está otimizando os que já existem. Assim a gente consegue explorar isso, esse tempo maior de sessão que os players estão tendo, e essa estratégia já compensou. É muito bom ver que ainda temos oportunidade de continuar otimizando a estratégia. Agora, do lado de compras, nós não vimos uma redução no ticket médio. Pelo contrário, nós conseguimos otimizar a nossa precificação utilizando a segmentação, olhando os preços locais e também com tempos de ofertas para os nossos games. Principalmente, para esse tipo de estratégia, eu acho que foi uma boa oportunidade também. Uma excelente perspectiva, obrigada. Steven, vamos concluir pensando no que isso significa, quais são os principais achados e como o ecossistema de games de celular pode pensar nas aplicações comerciais no futuro. Claro, bom, em primeiro lugar, a gente precisa falar com essa nova população, eles estão aqui para ficar. Projete os seus games pensando nesses novos públicos, levando em consideração que eles normalmente têm uma maior probabilidade de jogar em consoles, pelo menos em alguns mercados. Também precisamos pensar nas atividades de marketing e como elas devem mudar para alcançar esse novo público. Então, aumentar os targets de campanhas e tentar engajar com esse público mais amplo. Em segundo lugar, ver essas mudanças de comportamento com um modelo misto. A Covid-19 levou a um aumento sem precedentes no número de pessoas que jogam games de celular em comparação ao ambiente antes da pandemia. Mas, como eu falei, os gamers já pré-existentes continuam dispostos a gastar. Considerem que é importante utilizar modelos de monetização mistos, não só baseados em anúncios. E é fácil se familiarizar com isso. O que os anunciantes podem descobrir? As pessoas gostam de ver gameplays. Então, contando histórias reais, com histórias imersivas, você cria familiaridade. Nós sabemos que isso aumenta a descoberta. Então, pense nos elementos criativos dos seus anúncios com outras formas criativas de engajar com o jogador. Através de parcerias com o streaming, por exemplo, que pode influenciar gamers prospectivos. Ótimo, muito obrigada. E acho que com isso eu vou voltar para a Bárbara para que a gente possa encerrar. Oi, pessoal. Será que temos algumas perguntas para o painel? Vocês acabaram? Sim, né? Maravilha, então muito obrigada pela participação. Eu não sei se a gente tinha uma sessão de perguntas e respostas agora, mas de qualquer forma, muito obrigada pela atenção de vocês, por esse painel e por compartilhar todas essas informações no Big Festival. Nós que agradecemos. Obrigada. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.